Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e vocês chegando nesta tarde de quarta-feira aqui na Vibe Mundial FM. Seja muito bem-vindo. Hoje esse programa, mais uma edição deste programa em edição extraordinária. Durante o mês de outubro estaremos aqui às quartas-feiras, 15h30, fazendo esse programa com os comunicadores novos da Rádio Vibe Mundial. Eu ia falar mundial. Eu tô me habituando ainda, que são 19 anos falando mundial. E eu tô recebendo hoje, com muito prazer, essa gracinha, que é a Jéssica Proença. Bem-vinda! Olá, muito obrigada. Te agradeço pela presença. A Jéssica tá aqui com a gente às quartas-feiras. Às quartas-feiras, às 5h30 da manhã, por enquanto. Comecei aí faz um mês e pouquinho, 1 mês e 2 semanas. Bem-vinda! Obrigada. A nossa rádio Muito do obrigada. coração. Ela é psicanalista, ela tem muito conhecimento na área da linguagem do corpo, das constelações familiares. Ela tem um trabalho lindo com um círculo de mulheres. Sim. Né? É reikiana e, lógico, né? Nessa área terapêutica você vai agregando. Isso, a gente vai agregando no atendimento para poder atender cada vez melhor as pessoas, né? Poder compreender melhor as pessoas. E vamos conhecer um pouquinho da Jéssica. Você é psicanalista há quanto tempo? Já faz aí uns meses, na verdade, Uns né? meses. É uns meses, só que consteladora já sou mais há mais tempo, né? Como você falou, a gente vai agregando ao Sim. trabalho cada vez mais, né? Então, terapeuta já faz mais tempo. E você estava me falando que é interessante porque durante o teu atendimento, você traz a psicanálise, né, com o teu cliente e você vai colocando a constelação nesse meio caminho. Porque as pessoas estão acostumadas a utilizar a constelação em grupos, né? Que é uma coisa que eu faço muito também, né? Fazer aquele atendimento em grupos, as pessoas todas. As pessoas também conhecem um pouco menos o atendimento individual com os bonecos, mas eu levo esse atendimento individual para o consultório, né? Para o consultório com a pessoa, Sim. 1 a 1. Então, eu atendo individualmente ali nas sessões com a psicanálise, só que eu introduzo a visão sistêmica da constelação familiar junto aos meus atendimentos. Estamos aqui ao vivo no Facebook também. No Facebook, Instagram, YouTube. Pode mandar sua pergunta. A gente está aqui para responder, para interagir. E você pode também acompanhar pelo site radiomundial.com.br. Mentira. radiomundial.com.br você vai conseguir entrar. Mas é vibemundialfm.com.br. Hoje eu tô demais. Tá acostumando. Né, Jean? Tô nota 10. Então, estamos aqui ao vivo. Você pode mandar sua pergunta pela live que a gente vai responder aqui, nessa meia horinha que a gente tem aqui no estúdio ao vivo. Me diz uma coisa. A gente estava conversando a respeito do relacionamento pais e filhos. Sim. Essa é uma coisa muito sutil quando a gente fala também na constelação familiar. Qual o seu ponto de vista em relação hoje da relação da nossa sociedade entre os pais e filhos? Que papéis a gente tem seguido? Olha, isso é uma coisa que depende com o tempo, né? A cultura, com o passar dos anos. Só que como as pessoas se relacionam com os pais e filhos, isso é algo muito pessoal, né? Porque você tá lá na sua casa, quando você é criança, você vê certas cenas acontecendo, e aí você fala assim, tem 2 irmãos, por que que um ficou de um jeito traumatizado, por que que o outro não ficou? Porque cada criança vê aquilo diferente, né? Então, assim, o papel do pai e da mãe, ele é primordial na vida das pessoas, só que como aquilo vai ser visto, é pessoal, de cada indivíduo, né? Então, isso vai ser trazido para a vida da pessoa com o passar do tempo. Aí a pessoa vai notando que tem alguma coisa que não tá indo bem. Aí ela começa a se perguntar, da onde que vem isso daqui, que sempre se repete? Essa questão aqui que sempre se repete. Aí ela vai encontrar. E a raiz sempre vai ser a relação pai e mãe, e essa forma que a pessoa individualmente viu aquilo. Né? Então, não importa se a pessoa tem o pai, tem a mãe, não importa se ela é adotada, não importa nem um pouco nada disso, só que sempre vai ter essa relação, sempre vai ter. Independe
se a criança foi criada por um pai, por exemplo. Não, isso tudo é independente, né? Tá na raiz. Tá na raiz, tudo é inconsciente. Ó, que legal, já tem pergunta chegando, meu Deus do céu. A Adriana Malheiro, ela tá perguntando qual o olhar sistêmico para uma criança TDAH. Então, hiperativa, né? Ela é hiperativa. Então, a gente observa, na verdade, pelas constelações, eu estava conversando até com você quando a gente começou a entrar, né? Quando a gente ia entrar para o estúdio, que isso tudo não tem um padrão, né? Mas o que eu vi em algumas constelações foi alguém que está buscando por algo. Sempre alguém que está prestando atenção em algo, buscando por alguma coisa. Na hora que for trabalhar com a criança, e a gente vai entender de onde que vem essa raiz. Se ela está buscando pelo pai, se ela está buscando pela mãe. Então, isso é só colocando no campo. Eu sempre falo para as pessoas, não tem como você categorizar. Tem algumas coisas que é mais certeira. Mas isso é algo que não tem assim como a gente colocar, não, é isso. Isso teria que trabalhar com a pessoa, porque tem outros aspectos também. Não é só ali exatamente pai e mãe. Precisa ver se essa mãe teve aborto, precisa ver, né, como que eram os antepassados dessa família. É tudo muito mais amplo do que você falar. Então, eu não posso dar um diagnóstico fechado para uma pessoa, seria irresponsabilidade, porque né? cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem um sistema que veio por trás. Isso. E eu preciso olhar para esse sistema para eu poder saber da onde que essa criança desenvolveu o TDAH. Isso. Precisa olhar para o sistema, abrir a constelação, né? Ver tudo isso com detalhes. Porque às vezes a gente está tão preocupado com uma situação e, na verdade, a causa é outra. Isso. Normalmente geralmente é sempre assim. Geralmente, quando a pessoa chega para fazer constelação, para ser atendido, ela vem com uma ideia que ela já fez há muito tempo, ela já está sistematizando aquilo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. Entendi. Só que aí quando ela chega e a gente abre o inconsciente, a gente vê uma outra coisa e quase sempre a pessoa não estava esperando por aquelas informações que apareceram ali. Porque é muito surpreendente, né? Eu sou psicanalista, então o Freud foi até algum momento, ele foi fundo para a época, né? Mas a constelação, ela vai além, ela vai muito além. Ele fez uma sistematização. Ele fez uma parte do trabalho, depois vieram outros profissionais, outros estudiosos e foram expandindo isso. Por isso que a gente tem essa abertura hoje, né, Jéssica? Sim. Olha quanto que a gente pode correr atrás e estudar e nos colocar em atendimentos, em tratamentos. Sim. Eu acho importante, né? O que eu acho bacana da constelação é que ela traz, eu falo que é como se fosse um raio-x do inconsciente, né? Porque é aquela coisa, a pessoa vem com aquele texto, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, já faz muito tempo que tá assim. Aí eu falo assim, calma, vamos abrir o trabalho? E aí a gente abre o trabalho, a gente encontra a raiz. Não tem como. Porque aí ela é rápida também, ela é né? muito rápida. Ela é muito rápida. Isso fez você colocar, desculpa atropelar agora, mas você colocando a constelação dentro de uma sessão de psicanálise, você consegue reduzir o número de consultas que a pessoa pode passar, porque às vezes a gente fica, né? Eu sou de uma época que as pessoas falam assim, eu faço análise há quanto tempo? Há 20 anos. Isso. E hoje a gente está vendo aqui, mesmo aqui na Vibe Mundial, o quanto as terapias rápidas têm feito sucesso. Olha, a tendência é que a coisa fique mais rápida, mas eu sempre falo para as pessoas, porque existe uma outra coisa, você pode até saber do problema, você pode descobrir, beleza, você já sabe, você está consciente, porque vai estar consciente. Outra coisa é o processo de você mudar a sua postura. O processo de você mudar a sua postura, que nem eu estava te falando lá fora, é uma questão assim, você está viciado numa postura, você está viciado num tipo de comportamento há muitos anos. E geralmente quando a pessoa vem, ela está num processo de sofrimento psíquico de muitos anos. Então, até a gente conseguir ir tirando os ganhos secundários e todas as resistências que a pessoa
pessoa tem, aí isso depende de cada pessoa. Mas que você vai ter uma abertura mais rápido do que se você tivesse com um tratamento mais convencional, que as pessoas, né, mais tradicional que as pessoas estão acostumadas, com certeza, porque descortina na hora, isso que eu acho fascinante, assim. Totalmente, né? Só para fechar aquele papo das crianças, a Adriana está perguntando se então nós constelamos a criança ou os adultos? Os adultos. Os adultos? Os adultos. Os adultos. Porque a criança, ela vai ficar, não vai ter muita atenção ali na hora, né? A gente precisa de uma certa concentração, mas assim, precisa ver quantos anos a criança tem, mas até 7 anos de idade, a criança tá na energia da mãe. Aí, dos 7 até os 14, a criança tá na energia do pai. Então, se ela tá tendo problemas aí, precisa investigar, né? Como que é qual que é a história, pra ver, porque eu constelo a mãe, né? E mesmo que a criança passe por terapia, eu sempre vou estar chamando a mãe para acompanhar. Falando de pais e filhos, tem uma tendência geral de nós atropelarmos essa hierarquia? Ah, sim, com certeza, porque a gente, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento com as leis sistêmicas da constelação, que você falou da hierarquia, né? Existem algumas leis dentro da constelação, uma é essa, hierarquia. O que seria isso? A gente, como filho, a gente sempre tem que se ver menor que os pais. Ou seja, a gente, quando você coloca a pessoa, assim, uma na frente da outra, se for as duas pessoas, você, assim, aí eu falo assim, você está maior ou menor do que a sua mãe, por exemplo. Aí pode ser que você tenha uma impressão, eu tô maior. O que quer dizer isso? É que em algum momento essa criança, ela quis tomar conta dessa mãe, por algum motivo, né? E aí a gente precisa investigá-la na história. Essa criança que você fala, eu criança, por exemplo. Isso, você é criança, porque não é porque você já cresceu que você ainda não tem a sua criança interior aí dentro. E aconteceram coisas quando eu era criança que refletem hoje na minha vida. Isso, aí eu chamo de criança ferida. A gente tem uma criança ferida dentro da gente, né? A gente sempre vai estar curando essa criança ferida, porque é quando a gente era criança que aconteceram as coisas lá que foram gravadas ali no inconsciente. Então, às vezes, por exemplo, aconteceu, da mãe brigava com o pai lá na casa. Aí o pai, sei lá, foi um dia pra cima da mãe, uma coisa que pode acontecer. Aí a criança ficou desesperada e quis o quê? Defender a mãe. Pode ser que ela não entrou na briga, mas ela, dentro dela, ficou aquela coisa dela ficar do lado da mãe. Então, o que acontece? Aí ela começa a tomar conta. Aí ela sai da posição de pequeno e vai para a posição do grande. Aí, qual é a posição que ela toma? De mãe da mãe. Então, ela tá na posição da avó. É assim. E às vezes essa mãe também se adapta tanto a isso que a coisa vai crescendo cada vez mais, né? Sim, porque a mãe, ela só age do jeito que age porque ela teve os pais dela. E o tipo de criação que ela teve. Então, as carências que essa mãe projeta nessa criança tem a ver com a forma que ela viu ali quando ela era criança. Daí, ela tem filho, porque ninguém é treinado na sociedade a cuidar da mente, né? Isso é uma coisa que não é cultural pra gente. Então, a gente vai crescendo e vai. Então tem que ter filho? Vou ter filho. Aí, o que acontece? Você tem o filho e aí você acaba, por conta das suas carências, da sua história com seus pais, você acaba descontando suas carências no filho. Aí você automaticamente, como a mãe desse filho, como você é carente, como você cobra muito, você vai tomando o lugar de filha do seu filho. Aí o seu filho vai tomando conta de você. Então você percebe a salada que isso fica, né? E vira uma bagunça, vira uma Porque bagunça. a gente perde a ordem. Perde a ordem. É uma das ordens, né? Isso. Oh, meu Deus! É. E os pais, eles se sentem confortáveis quanto a isso? Porque eles acabam assimilando aquilo como uma zona de conforto? Eles assimilam como uma zona de conforto, mas a zona de conforto é confortável? Não. A zona de conforto tem o nome zona de conforto, só que a zona de conforto, ela sempre vai ser desconfortável. Ele pode ter ganhos secundários ali dentro daquela zona de conforto, mas ele está sofrendo. Todas as pessoas envolvidas sempre vão estar sofrendo se elas estão fora do lugar, né? A mãe acaba, assim, vai se o filho tomou conta e ficou em lugar de pai, por exemplo. Como é que essa mãe vai ter um relacionamento? Se o filho tomou o lugar do pai, ela não vai ter, Sim. né? Ou então, se o filho
ele tomou esse lugar e ele não tá percebendo, como que a vida dele vai ser nesse sentido, né? De relacionamentos e até mesmo na questão da prosperidade, né? Porque tudo tá super interligado. Tá, e no caso, você já disse que às vezes, como criança, a gente acaba tomando já este lugar de Sim. protetor de pai ou de mãe, Sim. né? Mas existe algum momento, independente da criança, da minha criança, existe algum momento que lá no futuro, ou porque se perdeu um pai ou se perdeu uma mãe, do filho querer se colocar nessa posição de protetor porque não tem mais um dos dois ao lado? Pode ser comum também, pode não? ser, pode acontecer também. Pode acontecer. Por isso que é importante que as pessoas estejam em constante análise, né? Para que elas percebam se elas estão tomando lugar que não é delas. Porque eu posso cuidar, por exemplo, da minha mãe. Eu posso cuidar de uma forma normal. Sim, não. Isso tudo bem, porque... Mas isso não quer dizer que eu vou abandonar minha vida. Não, isso que não pode acontecer. Não necessariamente. Porque se você vai tomar conta da sua mãe porque ela ficou velhinha ou alguma coisa do tipo, tá doente, é porque você tem gratidão por tudo que você já recebeu. E aí sim, você tá tendo gratidão à vida. E aí você tá no lugar de filho ainda, você tá recebendo ainda. Assim, tô cuidando por gratidão e cuidando. Claro. Agora isso se inverte muito rápido se você, por exemplo, quer mandar. Você tem que ter, assim, uma coisa de você contribuir e de você ajudar, mas se você cresce e você quer mandar, aí você já saiu do seu lugar. Você tá junto, você tá colaborando, você tá cuidando da mesma forma que foi cuidada, porém mãe é mãe, filho é filho. Isso, é uma forma de... É um servir, né? Como filho é um servir e não tô mandando. Eu acho tão interessante essas senhoras ou esses senhores que acabam morando sozinhos. Acontece bastante. Acontece bastante, mas eu tô falando os que moram sozinhos por opção própria, por gostar da sua própria companhia. Tem essa também, né? Eu acho interessante. Sim. E qual que é o risco maior de nós ocuparmos o lugar dos pais? É relacionado, por exemplo, ao meu sustento, eu posso não expandir na minha prosperidade, ou então um caso de relacionamentos, ou a vida de estudo. Quais são esses riscos maiores? Então, tem que ver a posição que a pessoa tá, né? Fazendo a constelação, entrando no trabalho terapêutico para ver onde que a pessoa tá, o que ela tá fazendo. Mas isso, a tendência é que isso prejudique os relacionamentos. Vou dar um exemplo, né? Que eu tava até falando. Eu tenho esse exemplo de uma pessoa que era uma mulher que ela ficou grávida, e aí o que não foi marido, não chegou a ser marido, mas é o pai do menino que ela estava grávida, então eles terminaram o namoro. Então, ela teve filho sozinha, e aí o menino nasceu, e aí ele foi vendo que, não tem pai, aí ela começou a conversar, falar qual que era, né, a história. Não sei como que foi que ela falou, porque isso conta também como que a pessoa fala do pai. Aí o que acontece? Ele cresceu, ele é um rapaz hoje, ele tem 20 e poucos anos, então é como se ele fosse o marido da mãe, inconscientemente. Então, o que acontece com a vida dele? É difícil para ele ter relacionamento. Porque se ele tá como inconscientemente como marido da mãe, porque ele tomou conta da mãe, e porque ele se acha maior que o pai, porque no caso o pai é né, que saiu fora, que ele é isso. Então ele entrou no julgamento. Então entrou no julgamento, ele saiu da posição do filho. Não julgar é uma das ordens, né? Não é ordem, é uma das regras. É uma das regras, assim, assim, a gente julga porque a gente tem as nossas dores, acontecem as coisas, a gente acaba ficando chateado, né? E a gente acaba julgando. Mas aí, quando abre o trabalho, a gente entende as razões pelas quais a pessoa fez aquilo, né? É muito fácil ficar falando, só que é o trabalho emocional, que vai no emocional. É um trabalho de perdão, entender o porquê que o cara foi embora, quais eram os motivos dele. Às vezes até a pessoa, né, não tinha maturidade suficiente, até isso é visto. Só que o que não pode é ele continuar tomando o lugar do pai, e aí ele não consegue ter namorada. Não, ele não vai se relacionar, né? Não, porque ele tá em outro lugar. Porque ele tá no lugar de marido da mãe, inconscientemente. E se essa mãe morre? Então, se a mãe morre,
Aí o que acontece? Se ele não resolve, não importa, mãe Continua. continua a mesma Porque tá coisa. no campo ele Porque- como marido da mãe. Isso, porque o campo independe se a pessoa tá viva Vocês estão ou vendo? se ela tá desencarnada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que até não tem muito a ver com a gente, mas é se não desenvolvermos o nosso lado espiritual, podemos ter bloqueios na vida? Acho que aí não tem muito a ver com o espiritual, né? É a Tânia que tá fazendo essa pergunta. A gente, é que tudo é interligado, né? Tudo tá interligado. Então, a parte espiritual também tem a ver com... se você for entender por parte espiritual, a gente pode colocar... Eu gosto de colocar dessa forma como autoconhecimento. Uhum. Então, as pessoas pensam, espiritualidade é você ficar rezando, você ficar... Não, espiritualidade é autoconhecimento. Então, é importante, sim, a gente desenvolver a espiritualidade, a gente desenvolver o autoconhecimento, procurar entender de onde vêm os nossos problemas, aí sim a nossa vida começa a ficar mais fluida. E entender qual é esse bloqueio, né? Quais são esses bloqueios de vida, né? E por que eles aconteceram? Sim, é muito importante. E, né, começar a resolver. Porque E eu acho que é o mais começar a importante. Acho que a resolver. gente não tem que levar pra outra vida, não. Tem que resolver Não, agora. vamos fazer tudo que dá. Porque tá tudo muito disponível pra gente, né, Jéssica? Pra gente se tratar. Hoje em se dia, olhar. a gente tem muita possibilidade, né? A gente tem muita coisa pra gente fazer. Tem tantos tipos de terapias, tantos tipos de tratamento. Tá tudo muito aberto para as pessoas. Tem uma frase aqui do Bert Hellinger que diz que a ordem do dar e receber numa família é invertida quando os pais não receberam o suficiente de seus próprios pais, ou quando não deram nem receberam o bastante na parceria. Uhum. Então, é bem isso que você está falando, né? A gente inverte tudo, mas também tem que olhar porque os pais também passaram por situações. Porque a pessoa, ela não faz nada se ela não teve... Assim, por exemplo, você fala assim, eu não recebo tal e tal coisa da minha mãe. Mas ela recebeu da mãe dela? Ela Ou nem do pai sabe dela? Ela como nem é, né? sabe, ela não tem aquilo na bagagem, né? E às vezes a gente, como filho, é muito difícil, porque a gente queria uma outra coisa. E é por isso que o Bert Hellinger fala assim, vocês são os pais perfeitos para mim. Quando a gente tá fazendo a constelação, a gente tem que ficar, repete algumas vezes, né? Uma das falas que a gente pode colocar é assim, você é o pai perfeito para mim. Por quê? Porque é o que você pôde dar para mim, porque você não tinha na sua bagagem para me dar, né? Isso é um trabalho, porque a tendência da gente é fazer que nem a criança que se joga no mercado lá no chão e, não, mas eu queria outra coisa. Porque é a criança ferida, né? Aí precisa ir curando isso daí. Por isso que eu acho legal fazer acompanhamento, né? Porque, tudo bem, você pode até abrir o trabalho e entender de onde vem isso daí seu. Só que aí, a tendência como você passou muito tempo nesse padrão, você continuar se debatendo. Mas eu posso ter a consciência, mas a minha criança continuar ferida. Exatamente, porque as pessoas às vezes pensam que a constelação é um tipo de magia, um tipo de, né? Não é assim, gente, não é assim. O que acontece, a constelação, ela destrava muita coisa, ela desemaranha muita coisa, mas a pessoa também precisa mudar de postura. Ela faz um trabalho muito, muito forte, assim, tanto que as pessoas, quando terminam o trabalho, elas ficam até cansadas fisicamente, só que a gente tem mais trabalho pela frente, que aparece as arestas, que podem ficar arestas, dependendo da profundidade que esse assunto tem na vida da pessoa. Por isso que muita gente que está nesse processo dessa limpeza, desse aparar arestas, acaba fazendo muitas constelações, né? Por isso que... Tá limpando. Por isso que a pessoa vai fazendo várias, por isso que a pessoa vai frequentando vários encontros, né? Porque ela vai interligando uma coisa na outra, né? É assim que funciona. E é legal, porque você tem a constelação como uma excelente ferramenta, você tem a psicanálise como outra excelente ferramenta, onde a gente vai poder conversar e você, como psicanalista, conduzir isto. Isso. Não Isso. E outras técnicas que você vai utilizando ali no momento. Várias que eu tenho no meu bolso ali pra continuar. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, cada pessoa vem com uma história, cada pessoa vem com as suas necessidades, né? E aí com as suas queixas, com as suas né? queixas, com as suas bagagens, e a gente precisa ir trabalhando de acordo com... Ninguém vai sem queixa, minha amiga. Todo mundo tem uma. Não, pra procurar o terapeuta tem... Você sabe que passa rápido, né? Passa
Passa muito. Passa muito rápido, o programa tá terminando. Eu quero que você deixe aqui pra gente os seus contatos e que você convide as pessoas para ouvir teu programa. Bom, pessoal, o meu contato, para você entrar em contato comigo, para fazer sessões, ou para saber também dos encontros que eu vou fazer, né, de constelação familiar, eu vou ter um agora domingo em Santo André, né? Mas entre em contato comigo que eu passo toda a agenda para vocês, que é o 11 97162 3408. Vou falar de novo, que é o 11 97162 3408. Você manda uma mensagem para mim, faz a pergunta como que funciona lá o meu trabalho, que eu vou ter o prazer em responder para vocês, tá? E eu quero convidar vocês a ouvirem o meu programa aqui na Rádio Mundial, que é toda... Vibe Mundial. Isso! Na Rádio Vibe Mundial. Eu também estou me adaptando, porque eu sou ouvinte há 10 anos, então, né, é difícil. Aí vai ser todas as quartas-feiras, às 5h30 da manhã, se chama Programa Reintegração, tá bom, gente? Vocês estão convidados aí para me escutar. E a gente tá sempre fazendo live, se você não consegue acompanhar às 5h30 da manhã, não tem problema, porque aí você vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso YouTube e acompanha a live da Jéssica. É isso. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Samira. Muito linda. Muito legal esse bate-papo e esse assunto tão importante. Então, conversei com a Jéssica Proença, vou repetir o telefone. Pega aí papel e caneta rapidinho, antes que o Jean brigue comigo. É 97162 3408. 97162 3408. Atende Santo André? É isso? Então, eu atendo no Tatuapé. No Tatuapé. Eu atendo no Tatuapé. Só que especificamente essa constelação semana eu vou fazer lá. Então aí vocês enviem assim suas dúvidas e eu mando para vocês o programa, o planejamento para vocês, tá bom? Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigada a você, ouvinte da Vibe Mundial. Gratidão. Daqui a pouquinho eu volto, tem Jornal da Boa Notícia e sexta-feira às 14 horas estaremos aqui novamente. Um grande beijo, até lá.